Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pré-jogo de Alemanha e Brasil que se enfrentam em amistoso nesta quarta-feira, dia 27 de março, a partir das 3h45 da tarde. O jogo terá inclusive transmissão da Rede Globo para todo o Brasil. É a primeira vez que Brasil e Alemanha se enfrentarão com as suas equipes principais desde o fatídico 7-1 durante a Copa de 2014. Brasil e Alemanha decidiram, os Jogos Olímpicos 2016 lá no Rio, mas aquelas não eram as equipes profissionais, eram times sub-23 com alguns jogadores mais velhos, até 3 nomes. E talvez pensando nisso, e também buscando diminuir um pouco a pressão em torno do seu time, o treinador alemão Joachim Löw vai colocar um time alemão bem mexido nessa partida. Na última sexta-feira eles jogaram contra a Espanha com o time principal, ficaram no empate, e para esse jogo contra o Brasil eu acho inclusive que é uma estratégia mesmo, pensando nessa questão da rivalidade, de como os brasileiros estão tentando devolver de certa forma uma vitória, por mais que a gente saiba que qualquer vitória que o Brasil consiga jamais vai ter o peso daquele 7-1, numa semifinal de Copa, dentro da casa do adversário. E com isso o treinador da Alemanha vai usar essa partida para diversas experiências, até mesmo no esquema tático da equipe. Coloquei aqui todos os jogadores que estão convocados inicialmente para a seleção alemã, só para mostrar algumas coisas para vocês. Questão do gol. O Ter Stegen está sendo o goleiro da Alemanha, até porque o Neuer está lesionado e ainda não jogou na temporada. O Ter Stegen provavelmente não jogará contra o Brasil, deve ficar como opção do banco, mas ele não deve jogar porque o treinador já avisou que Leno e Trapp, cada um dos dois goleiros aqui, o Leno do Bayer Leverkusen e o Trapp do Paris Saint-Germain, cada um deles jogará um tempo desse amistoso contra o Brasil, então o Ter Stegen deve ficar só como figura decorativa no banco mesmo. O Hummels, zagueiraço do Bayern de Munique, é outro que deve ser poupado para a partida, assim como o Toni Kroos, que a gente conhece muito bem, fez 2 gols inclusive no 7-1. O Mesut Özil, que também estava na equipe, já foi liberado, não está nem com a delegação da seleção mais, assim como o Thomas Müller. Esses dois jogadores foram titulares inclusive na partida contra a Espanha e foram liberados, não estão nem treinando com a seleção. Outro que foi liberado é o Emre Can, que é reserva, mas esse foi liberado por questão física, estava com problema nas costas, com dores e tudo mais, é um ótimo volante do Liverpool e não está nem relacionado para o jogo. Vou também tirar aqui o Hummels e o Toni Kroos, que não devem jogar. Acredito que a Alemanha vai começar a partida com o Leno no gol, a zaga com Ginter, Boateng e Rüdiger, o Kimmich como ala direito, o Plattenhardt como ala esquerdo, no meio campo os volantes serão Gundogan e Goretzka, e volante não é exatamente um volante de marcação, são homens de meio campo efetivamente, mas na frente 3 jogadores, o Sané mais pelo lado esquerdo, o Stindl como um atacante pela direita e o Timo Werner deve ser o titular por aqui como centroavante. Agora falando do banco de reservas, como já avisei, o Trapp vai jogar um tempo, talvez o Trapp comece e o Leno jogue o segundo tempo, mas acho que o Leno que vai começar o jogo mesmo, porque ele é melhor que o Trapp, a verdade é essa. Aqui tem como opção o Zuli, que é um zagueiro central, jogador do Bayern de Munique, que não vive grande momento assim, deve ficar no banco. O Hector é o lateral esquerdo titular, mas deve ser poupado nessa partida. Fica como opção de banco, mas o Plattenhardt vai ter a sua oportunidade. Vou tirando aqui os jogadores que talvez não joguem, vou deixar o Trapp só porque ele vai jogar seguramente. O Rudy é volante, também pode jogar como ala direito, deve ficar no banco mesmo como opção. O Khedira, caso tenha condição física, será titular, provavelmente na vaga do Goretzka. Porém, como o Khedira é um jogador muito importante para a Juventus e saiu do amistoso de sexta-feira com dores, acho que ele vai ser poupado, deve ficar de fora e joga o Goretzka aqui no meio campo. Eu acho até mais prudente que seja feito isso, não tem por que forçar o jogador em um amistoso. O Draxler, que é outro jogador que vinha sendo titular, deve ficar no banco, jogador do PSG, O Julian Brandt é ponta, joga pelos dois lados, muito bom jogador do Bayer Leverkusen, também deve ficar meramente como opção de banco. E aqui nós temos Sandro Wagner e Mário Gomes, que são 2 centroavantes mais fixos, jogadores de área. Os dois estão na convocação e eu acredito que o Timo Werner pode começar essa partida no banco. O Werner hoje é o titular, é o melhor centroavante alemão, ele joga no Leipzig, tem feito muitos gols, e o Sandro Wagner do Bayern de Munique
pode ter a sua oportunidade como titular nesse jogo contra o Brasil, deixando o Mário Gomes, que é um cara que tem característica parecida com a do Sandro Wagner, são dois jogadores altos, mais de 1,90 m, muito bons na bola aérea. Acredito que o Sandro Wagner vai ser titular e o Mário Gomes fique como opção de banco. Mas eu coloquei o Werner aqui porque é o melhor dos três. Então, se o treinador alemão quiser realmente ganhar o jogo, é bem provável que jogue o Werner mesmo. Desse time alemão que coloquei aqui como provável escalação inicial, os jogadores que a gente entende de fato como titulares da Alemanha são o Boateng, que normalmente forma uma dupla de zaga com o Hummels, e o Kimmich, que é o lateral direito. Mas por essa escalação a gente vê como a Alemanha vai estar mexida para esse amistoso contra o Brasil, que ao contrário da Alemanha vai manter a sua estrutura de time, inclusive muito parecido com a equipe que jogou na última sexta-feira e venceu bem a Rússia por 3-0. A única alteração na seleção brasileira é a entrada do Fernandinho na vaga do Douglas Costa. Para quem não se recorda, para quem não viu o jogo, o Douglas Costa jogou como um ponta esquerda, o Fernandinho ficou no banco e o Philippe Coutinho jogou aqui por dentro na armação. Então a seleção brasileira teve basicamente um 4-1-4-1, que tinha os 4 homens de defesa, o Casemiro como único volante, o Paulinho sendo um jogador que chega muito no ataque, né? O William numa ponta, Douglas Costa na outra e o Coutinho como principal organizador de jogo da equipe, além do Gabriel Jesus na frente. Mas para esse jogo contra a Alemanha, o Tite tira então o Douglas Costa, coloca o Philippe Coutinho para jogar como um meia pela esquerda, enquanto o William joga pela direita e o Fernandinho joga aqui no meio campo, podendo sair mais para o jogo. Ele tem qualidade para isso, eu gosto desse meio campo inclusive, apesar de não ser fã do Paulinho, mas enfim, é um meio campo mais forte da seleção brasileira, mais combativo, que seguramente não vai levar um vareio de bola da Alemanha como a gente levou naquele fatídico dia de 2014. Coloquei aqui no banco opções da seleção brasileira, o Marquinhos, né, que normalmente é o zagueiro titular, inclusive, na vaga do Thiago Silva. Como se apresentou a seleção com problemas físicos, deve ficar realmente como opção de banco. O Douglas Costa é opção para as duas pontas, né, um meia muito interessante da Juventus, acho que entra no segundo tempo inclusive. O Fred é um meio-campo muito bom do Shakhtar, um jogador que é inclusive especulado no Manchester City e acredito que esteja ganhando mais espaço nessa seleção brasileira, pode até ser uma das surpresas na lista final para a Copa do Mundo. É um meio-campista canhoto, joga como volante, é um bom de bola o Fred. O Renato Augusto eu coloquei aqui para mostrar que é um jogador que está perdendo espaço na seleção. Porque em tese, né, com o Brasil jogando com 3 volantes aqui, o Renato Augusto jogaria e não o Fernandinho. Mas como ele joga num time, né, no Beijing Guoan da China, e a temporada chinesa começou recentemente, o Renato Augusto não está num ritmo ideal e por isso deve ficar no banco. Mas não se enganem, na Copa do Mundo existe uma grande probabilidade do Renato Augusto ser titular, inclusive. Já o Roberto Firmino, atacante, é uma opção natural ao Gabriel Jesus, eles disputam aqui essa vaga no ataque. Inclusive, se o desempenho da atual temporada fosse o que valesse, o Gabriel Jesus seguramente seria reserva do Firmino. Mas na seleção o Jesus realmente já mostrou mais, o Firmino é muito bom jogador, também está garantido na Copa do Mundo. E eu confesso que gostaria de ver, por exemplo, se o Brasil estiver perdendo, eu gostaria de ver o Brasil jogando com 2 atacantes. Seja Gabriel Jesus e Firmino jogando juntos, com Coutinho de um lado e William do outro. Aí você tira um volante que pode ser o próprio Fernandinho, que hoje não é titular do time, e tem uma formação um pouco diferente, um pouco mais agressiva pelos lados. Ou até mesmo repete aquela formação do último jogo, né, deixando o Casemiro como único volante, Paulinho e Philippe Coutinho por dentro e botando o Gabriel Jesus para jogar por um dos lados, especialmente na esquerda, é uma posição que ele jogou muitas vezes quando estava no Palmeiras, e eu gostaria de ver mais esses caras dialogando aqui em campo. Para encerrar esta análise, digamos assim, eu deixo o meu palpite para o jogo Alemanha e Brasil, que vai ser 1-1. Vai ser um jogo tecnicamente bom, um jogo de muita disputa, mas eu acho que nenhum dos dois times vai se lançar desesperadamente ao ataque e duvido muito mesmo que a gente tenha um jogo de muitos gols e especialmente que haja goleada para qualquer lado. Eu acho que isso não vai acontecer. Entre Brasil e Alemanha isso não é muito natural e dada a força coletiva que a gente observa nos dois times, eu espero um jogo bem parelho mesmo. Vou apostar então no 1-1, o gol da Alemanha sendo marcado pelo Sané e o gol do Brasil sendo marcado por Gabriel Jesus, beleza? Galera, se gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal caso não seja inscrito, usa os comentários para dar as suas opiniões, também deixar seu palpite para a partida. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!